Fala, meus correligionários, Renato Mani Moicano aqui. E acabou de acabar o UFC 323, um UFC extremamente satânico, velho. Fechando um ano, velho, com uma lesão do Pantoja absurda, cara. Vou falar do card inteiro, eu já peço pra você deixar o like, deixar o comentário, mas tem que começar com esse co-main event que era a disputa de cinturão do Pantoja. Cara, muito triste, clima terrível, a live tava indo 100% se você tava acompanhando a live tava, porra, maneira pra caralho, tava empolgado também pra luta do Merab Dvalishvili com o Petr Yan, mas depois da lesão do Pantoja acabou pra mim o evento, velho. Acabou completamente o evento, uma luta muito bem casada, um campeão que vinha enfileirando todo mundo, velho. Um campeão que vinha fazendo defesa atrás de defesa e não só vencendo cinturões, como sendo um campeão que lutava como um desafiante. E eu acredito que até isso foi, digamos, a ruína do Pantoja. Você viu, ele não tomou conhecimento do Joshua Van no começo, saiu jogando pancada, saiu grudando, saiu indo para frente, até que ele jogou um chute, o chute pegou, Joshua Van defendeu e ele já caiu com o braço e lesionou uma lesão terrível. Acabei de acabar a live, ainda não fui olhar as notícias e nem vou olhar as notícias. Não sei se o braço dele quebrou ou se está deslocado, não sei quanto é a recuperação, mas eu tenho algumas coisas para falar aqui. A primeira coisa é o seguinte, Joshua Van, beleza, ele pode ficar feliz, ele conquistou o cinturão, mas essa luta não mostrou nada. Ele não tirou o cinturão do Pantoja. Isso aí foi uma fatalidade, velho. E o Pantoja, se a lesão, graças a Deus, não for séria, dá pra voltar pra lutar esse ano, entendeu? Não gostei do Joshua Van comemorar, não gostei do time dele comemorar. Tudo bem, eles têm o direito de ficar feliz pela vitória, né, pelo cinturão. Querendo ou não, o Pantoja acabou se machucando, não conseguia lutar mais, mas não foi mérito dele. Além de não ter sido mérito dele, foi uma fatalidade no primeiro round. No primeiro round. Agora, beleza. O cara é um moleque novo, tem 20 e poucos anos. Nem pensou no Pantoja. E beleza, tudo bem. Mas eu acho que o pior não foi o Joshua Van simplesmente não pensar o seguinte. O que ele deveria ter falado era o seguinte, beleza, o Pantoja machucou, eu ganhei, mas vamos lutar de novo o Pantoja. Não, ele comemorou como se fosse uma conquista, mas beleza. Isso aí é errado, mas mais errado ainda é o Joe Rogan, já casando a luta dele. Ah, o Pantoja teve uma lesão, pode ser que ele demore, a gente quer ver você, Joshua Van, contra o Tatsuro Taira. Pera aí, velho, a gente quem, velho? A gente é muita gente, Joe Rogan. A gente é muita gente. Eu não quero ver Joshua Van e Taira, não, velho. Prefiro ver até o Kyoji, que acabou de chegar contra o Joshua Van, do que o Tatsuro Taira. Pode brigar aí. Pode falar merda aí. Mas o que eu acho é o seguinte, ninguém sabe. Pode ter sido somente o deslocamento e pode ser que o Pantoja volte a lutar esse ano. Como não? Você não pode chegar já interpelando, fazendo todo esse tipo de questões já logo no começo. Beleza? Uma luta muito rápida. Pra mim, não muda em nada a carreira do Pantoja, mas isso mostra o quanto é difícil, velho. Quanto é difícil o cara se tornar campeão no UFC, ter uma sequência, uma caralhada de vitórias seguidas, ser o número 4, 5 ou 6 no pound for pound. Olha lá, foram 4 defesas de cinturão, 8 lutas invicto, perdeu do Joshua Van por uma lesão, uma fatalidade. Primeiro momento, eu lembrei muito do Anderson Silva quando quebrou a perna, beleza? Quando Anderson Silva quebrou a perna, todo mundo falou, e acabou, já era. Mas a gente tem que lembrar, a lesão foi diferente e eu acho que o Pantoja, não é querendo comparar e dizer que ele é melhor, que ele tem a mente mais forte, mas você viu tanto que o Pantoja é duro, velho. O Pantoja caiu como se não fosse nada, botou o braço, falou não, meu brother, nem reclamou, velho. Ele só falou que não dava mais, nem reclamou, velho. Saiu de lá andando. Ele sabe o campeão que ele é e ele vai voltar, beleza? Então, não acho que a idade vai ser um problema, não acho que a lesão vai ser um problema, eu não sou um especialista em nada. Eu só fico triste de ver o Brasil perdendo mais o cinturão, principalmente um cara como o Pantoja, véio, um cara nota 1000, tá ligado? Um cara nota 1000. Pantoja absurdo. Peço para você deixar o like, deixar o comentário aqui.
E vamos desejar força e orar pro Pantoja voltar mais forte. É isso, não tem muito o que falar da luta do Pantoja. Primeira luta que a gente tem que falar agora, né? Que foi o main event. Isso sim foi uma luta, não foi como a do Pantoja, que foi, não vou dizer sorte, vou dizer uma fatalidade. Um lutaço. 5 rounds de total domínio. Na minha visão, eu vi o Peter Yan vencendo 5 rounds a 0 do Merab Dvalishvili. E é incrível, cara. E é incrível, porque o Merab Dvalishvili, conhecido como a máquina, hoje a máquina foi o Peter Yan. Foram 5 rounds ininterruptos de pancada, velho. Desde o primeiro round, o Peter Yan mostrou o boxe avançadíssimo, começou a defender as quedas, e depois de começar a defender as quedas, ele começou ele mesmo quedar, cair por cima, usar cotovelo, bateu jab, bateu direto, bateu cruzado, cotovelada, joelho. Machucou muito o Merab Dvalishvili. E aí quando você pensa que, beleza, ele já tá batendo em pé, meu brother, ele deu um suplê, ele tacou o Merab Dvalishvili no 4º round. Já, num round que ele deveria estar cansado. Ele tocou o Merab Dvalishvili, ele tacou o Merab Dvalishvili de cabeça no chão. De cabeça no chão. Peter Yan mostrou que realmente a primeira luta deles foi uma situação atípica. Ele falou que estava machucado, muita gente não acreditou, inclusive essa semana toda o Merab Dvalishvili começou a falar, e agora? Qual vai ser a sua desculpa? Qual vai ser a sua desculpa? Tá aí, o cara sem lesão, o cara ainda novo, um campeão com 32 anos, reconquistando o cinturão, fazendo algo inédito. Peter Yan fez algo inédito na categoria 61 quilos. E dá para ver como o reinado dele seria maior se não tivesse sido o Aljamain Sterling. Você vê como é que é o MMA. O MMA é foda. Coloca um cartel de 11 vitórias e 4 derrotas. Lembrando que ele tinha perdido para o Aljamain Sterling, para o Sean O'Malley, que foi um roubo, e só para o Merab Dvalishvili. Depois meteu 3 vitórias seguidas e agora está com o cinturão do Merab Dvalishvili. O Merab Dvalishvili vinha na sequência violenta de vitórias. Eram 12, 13, 14 vitórias, eu nem me lembro mais quantas. Todo mundo falava como se o Merab Dvalishvili não tivesse como perder mais, mas ele perdeu. E perdeu para o Peter Yan. E o engraçado dessa situação é a vitória mais expressiva, a vitória mais contundente, a melhor performance do Merab Dvalishvili foi contra o Peter Yan naquele main event, quando ele fez mais de 50 tentativas de queda no Peter Yan. E a luta mais... a melhor performance do Peter Yan foi agora contra o Merab Dvalishvili. Então, um teve a melhor performance da carreira contra o outro. Primeiro foi o Merab Dvalishvili na entrada de queda e depois o Peter Yan no jogo completo, no striking, na agressão, na violência, nas quedas. Cara, foi um passeio, filho. Literalmente, filho, o bicho passou o peru na cara do Merab Dvalishvili. Botou pra mamar, velho, com extrema segurança e alegria, velho. Não sobrou nada pro Merab Dvalishvili. E eu me pergunto se isso foi bom ou ruim pro Pantoja. Os dois vinham como campeões dominantes e agora, infelizmente, o Pantoja teve a lesão e o Merab Dvalishvili perdeu. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim pro Pantoja. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim pro UFC. Agora... quero saber qual vai ser o próximo passo do Peter Yan. Foi realmente uma grande luta. Próxima luta do card principal, Brandon Moreno versus Tatsuro Taira. Esse card eu quero dizer para vocês que eu errei tudo, cara. Errei pra caralho. Errei todas as lutas do card principal, a não ser do Jan Blachowicz, que a gente vai falar mais pra frente, e que foi um empate que, na minha visão, eu vi o Jan Blachowicz vencendo, beleza? Tatsuro Taira... logo no primeiro round contra o Brandon Moreno, ele já tomou um triângulo invertido, beleza? Ele entrou de queda, Moreno com um bom jiu-jitsu colocou um triângulo invertido nele, depois passou quase que o round inteiro, depois o Brandon Moreno habilmente conseguiu mudar o triângulo ali, conseguiu encaixar um triângulo, ele acabou saindo no final, tomou umas porradas, eu vi uma vitória para o Brandon Moreno por causa da posição do round, mas acabou que no segundo round, Tatsuro Taira derruba ele, pega as costas e dá um nocautaço nele. Achei que a luta foi interrompida um pouquinho antes da hora, mas não dá para se reclamar. Não dá para se reclamar. Tatsuro Taira entra aí nos rankings, agora será o próximo desafiante, mas eu não sei. Vamos ver. Tem muita coisa
para acontecer. A gente não sabe o que vai ser feito do Kyoji Horiguchi. A gente ainda não tem um exame preliminar para saber se vai ser o Taira versus Joshua Van, ou se o Joe Rogan se precipitou, se o Pantoja vai conseguir voltar. Se eu conheço o Pantoja, eu acho que ele vai querer voltar com tudo, velho. Esse ano ainda, e se a lesão permitir, beleza? Descendo o card principal, Peyton Talbot versus Henry Cejudo, uma luta que o UFC estava forçando para o Henry Cejudo pegar. A gente viu, era a luta de aposentadoria do Henry Cejudo. O Peyton Talbot não merecia essa luta, mas no final das contas venceu e acabou merecendo. Isso é bom, o UFC sabia o que ele estava fazendo quando colocou o Peyton Talbot para lutar com o Henry Cejudo, e ele viveu as expectativas, né? A gente tem que lembrar o seguinte, o cara que venceu o Peyton Talbot, que é o Raoni Barcelos, venceu o Raoni Barcelos, venceu o Peyton Talbot, venceu o Cody Garbrandt, venceu mais um cara e ainda está lutando no Apex. Porque brasileiro, 38 anos, já o Peyton Talbot não. Tudo bem, perdeu do Raoni Barcelos, mas venceu o Felipe Lima, que é duríssimo, numa luta apertada, e depois viram que era o estilo para colocar contra o Cejudo e colocaram a luta contra o Cejudo. E o que acontece é o seguinte, você pode falar qualquer coisa, mas ele evoluiu da luta contra o Raoni Barcelos. Eu tinha falado disso, que as odds estavam meio desbalanceadas, porque o Henry Cejudo é um campeão de wrestling. Mas você sabe o que aconteceu? Peyton Talbot derrubou ele, cara. Peyton Talbot derrubou ele no primeiro round, bateu de mão, foi uma luta excelente para o Peyton Talbot. Em algum minuto o Henry Cejudo conseguiu ficar por cima, mas não conseguiu capitalizar. O Peyton Talbot levantou, então mostrou que realmente vale a pena chegar, que na verdade mostrou que vai chegar no top 10 bem da categoria, que valeu a pena para o UFC fazer esse esforço, e o UFC deve estar feliz demais, né, velho? O UFC deve estar feliz demais, velho. Todo mundo sabe o porquê que esse cara tá aí. Eu não vou ficar falando, mas todo mundo sabe que tem todo um mercado aí dessa galera nova que quer ver o Peyton Talbot vencer, e conseguiu aí, tá aí, venceu o Henry Cejudo, entrou no top 10 e, na verdade, lutou muito bem. A luta praticamente foi impecável. No terceiro round saiu na porrada, e a gente também tem que elogiar o Henry Cejudo. No terceiro round ele podia ter desistido, mas ele foi para cima, tomou porrada pra caramba, mas continuou. No final, aposentou, agradeceu demais ao UFC, ao Dana White, e falou, é a vez do Talbot agora, a minha vez já foi, acabou, e aí se aposenta com um cartel de 16-6. Meu brother, vamos dar uma olhadinha no cartel do Cejudo e eu vou falar pra você o porquê que ele deu um gigantesco mole de ter voltado, cara. Ele poderia ter se aposentado como o maior de todos os tempos. Se você ficar demais no UFC, vai acabar acontecendo isso com você, não importa quem você seja, beleza? Vamos lá. Ele tinha perdido do Demetrius Johnson e do Benavidez. Depois, meteu uma sequência, venceu o Demetrius Johnson, venceu o Dillashaw, venceu o Marlon Moraes, venceu o Dominick Cruz, resolveu se aposentar em 2020, voltou em 2023 e aí tomou uma sequência de 4 derrotas seguidas. Se aposenta como um grande campeão, campeão de 2 categorias, mas não se aposenta como o melhor de todos os tempos, não se aposenta de uma maneira legal pelo fato de ter perdido 4 vezes, mas é o que eu te falo. Mas é o que eu falo pra você, se você ficar tempo demais no UFC, não vai ter como você sair com vitória, cara, é difícil o cara parar, e o Henry Cejudo não parou na hora certa, como vários outros, José Aldo, entre outros, beleza? Vamos para a primeira luta do card, Jan Blachowicz versus Bogdan Guskov. Jan Blachowicz estava menos 110, Bogdan Guskov estava menos 110 também, uma luta bem parelha, mesmo nas apostas, e eu via uma vantagem do Jan Blachowicz no seguinte sentido, caras tinham lutado com caras mais experientes, tem poder de absorção, o queixo dele aguenta porrada, e o Guskov, por outro lado, um cara jovem que tinha perdido do Ozdemir, mas que tinha bastante poder de nocaute, mas que eu achava, na minha visão, como foi, que a melhor aposta estava pagando bem pra caralho, acho que era 5-1, se você jogasse na decisão. Se você jogasse na decisão, essa luta estava pagando bem, e foi o que aconteceu. Primeiro round, eu vi uma vitória do Jan Blachowicz, com uma pequena vantagem dele só. Segundo round, Bogdan Guskov quase nocauteou o Jan Blachowicz, bateu muito, chegou perto de parar, e no terceiro round o velho veio com tudo e tentou meter a porrada no cara, velho, tentou bater de qualquer jeito, quase nocauteou. Algumas pessoas, inclusive eu, deram 10-8
para o Guskov no segundo round, pelo tempo de controle, pela agressividade. Então, o resultado ficou justo, um empate, eu vi isso aí mesmo, uma vitória do Blachowicz no primeiro e no terceiro round, apesar que o Blachowicz também chegou perto de acabar com a luta, mas o Bogdan Guskov com um 10-8 no segundo round deu um empate. E uma coisa engraçada é que esse não é o primeiro empate que o Jan Blachowicz está, ele que é um ex-campeão também, mas teve um empate contra o Magomed Ankalaev, e se você olhar as últimas 4 lutas dele, ele tem 2 empates e 2 derrotas por Alex Pereira e por Carlos Urban. Não vem numa sequência boa também o Jan Blachowicz, beleza? Mas era isso. Se desse uma vitória pro Blachowicz, eu também acharia certo, beleza? Então, ou uma vitória do Blachowicz ou um empate, ficou com tranquilidade. Cara, uma luta que eu tenho que falar aqui, Manel Torres versus Grant Dawson. Que erro que eu cometi aqui, que erro. Mas lembrando, Dawson é meu amigo, é um cara que eu treino junto, é um cara que eu respeito e é um cara muito bom. É um cara muito bom no treino, é um cara muito bom de grappling, mas como eu falei no vídeo, ele tinha tido uma volta muito rápida. Ele tinha feito uma cirurgia, voltou muito rápido e o Manel Torres é um cara perigosíssimo, né? Vamos dar uma olhadinha no cartel do Grant Dawson aqui. O Grant Dawson tá vindo de 11 vitórias e 2 derrotas no UFC. Tava vindo de 3 vitórias seguidas antes de ser nocauteado para 3 caras que eram grapplers. Então era Diogo Ferreira, Rafa Garcia e Joe Solek. Foi pegar o Manuel Torres, que é um nocauteador, que já nocauteador diversos caras. Lembrando, ele tem, no cartel dele, são 9 nocautes, e ele tem 7 finalizações. Todas as lutas dele acabaram antes, nunca foi para decisão. Na verdade, a maioria das lutas dele foram tudo por nocaute, finalização. Ele só tem uma vitória por decisão. Fora isso, são 9 nocautes no primeiro round, um nocaute, uma derrota de nocaute, foram vitórias, e submission ele tem 7 vitórias e 2 derrotas. Então, só foi uma vez para decisão, uma vitória. No UFC, ele tem 4 nocautes e uma finalização, tudo no primeiro round. Então era sabido que ele ia vir por tudo ou nada, que ele ia vir pra porrada, como ele sempre vem. E o Grant Dawson não achou a distância, velho. Tentou entrar de queda, ficou receoso, ele tem que melhorar muito a absorção de pancada dele. Me parece que todo golpe que ele vai tomar, ele acha que ele vai cair, e esse medo faz com que ele realmente sinta demais, que ele sinta as pancadas. Tomou um, já caiu, e cara, difícil. Quero ver o que o UFC vai fazer com o Grant Dawson. Não sei. Chris Duncan versus Terence McKinney. Aqui foi o esperado. Saíram por tudo ou nada, um lutaço. Terence McKinney quase nocauteando várias vezes o Chris Duncan. Joelhada, soco, porrada, bateram de tudo que é jeito. Foi um lutaço, uma luta atrás da outra, e os caras brigando que nem louco, até que o Chris Duncan acertou uma cotovelada, ele caiu no chão, Chris Duncan começou a bater, só que o Chris Duncan estava cansado. O Chris Duncan já não conseguia mais causar dano. E o Terence McKinney estava morto da explosão que ele fez. Então o Chris Duncan conseguiu fechar uma anaconda choke e finalizou ele aos 2 minutos e 30 do primeiro round. Todo mundo sabia como é que essa luta ia transcorrer, e essa luta transcorreu da forma que a galera esperava. Primeiro round, finalização. A gente sabia que isso ia acontecer. A luta da Maycee Barber contra a Karina Silva foi uma luta boa, as duas lutadoras lutaram muito bem, decisão unânime para Maycee Barber, não tem muito o que falar, era o esperado também. Uma luta que foi muito boa, Farizian versus Nazim Sadikov. Nazim Sadikov, o cara que estava me chamando para porrada há muito tempo. Há muito tempo esse cara vinha falando que ia me bater, falando que isso, falando que aquilo, e ele devia ter se preocupado com o Farizian, que é um assassino, que é um monstro, que é um cara que é difícil de lutar, porque ele tem 1,85 m e uma envergadura de 1,91 m. Tá vindo de muitas vitórias seguidas. Tem um cartel 8-2 no UFC e tá vindo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas contra Jay Ebert, que é um cara duro, Cláudio Puelles, que é bom de jiu-jitsu, Frevola, que ele tirou pra nada, Mike Davis, que foi um lutão, e Nazim Sadikov. Eu vejo esse cara entrando no ranking aí na próxima atualização. Acho que o Grant Dawson vai sair e ele vai entrar. E simplesmente ele estava amarrando a luta no primeiro round, no segundo round já começou a bater mais, Nazim Sadikov já estava perdido, não achava a distância, Farizian controlando totalmente a distância sem tomar um soco,
E no finalzinho do segundo round, quando ele estava na grade, ele jogou uma cotovelada, o Nazim Sadikov sentiu e ele jogou outra cotovelada. Nazim Sadikov caiu totalmente fudido. Cara, foi uma porradaça e o Farizian venceu. E parabéns para ele, acho que ele vai sim estar no top 15. Bruno Ferreira e Marvin Vettori era mais ou menos o que a gente esperava, não vou nem comentar tanto assim. E infelizmente a derrota do Edson Barbosa. Entrou lá, tá com 40 anos, tá no shape, tá bem preparado fisicamente, mas não dá para ele competir mais nesse nível com strikers desse tamanho. Eu não sei o que o Edson vai fazer, não sou eu que devo dizer se ele vai aposentar, se ele não vai. Ele é uma lenda. Eu estou aqui só para prestar os meus respeitos ao Edson Barbosa. E eu acho que ele não deveria lutar mais, mas isso não é da minha opinião. Isso não é da minha opinião, beleza? Fica aqui meus respeitos pro Edson Barbosa. Eu peço para você deixar o like pro Edson Barbosa. E o Jair Lintani foi aquilo, velho. Voltou, venceu, chorou, falou que não desistiu, meteu um papozinho de coach. Vamos ver até quando dura isso aí dele, da categoria. Essa luta outra não vou falar. Mansur Abdulmalik versus o Antônio Trócoli. Cara, uma guilhotina ao 1 minuto do primeiro round, foi muito rápido, ele já tinha tomado outra guilhotina, muito provavelmente o Antônio Trócoli vai ser cortado, ele tá com 3 derrotas seguidas no UFC, e em 2 delas ele foi finalizado muito fácil, então, infelizmente, o Antônio Trócoli não conseguiu mostrar o trabalho dele no UFC ainda, e não sei o que vai ser dele, provavelmente vai ser mandado embora. Vamos ver se o UFC não consegue, como ele é brasileiro, como ele já salvou o UFC no Chara Bullet, se eles conseguem também colocar ele mais uma vez aí pra lutar. E o Myron Santos, velho, foi muito bem, não bateu peso, tava quadrado, parecendo o Bob Esponja, mas conseguiu nocautear o Mohamed Naimov, uma grande, excelente vitória para ele, 17-1, talvez seja a hora dele subir de peso, ele falou que não, que ele quer se manter na categoria. E esse foi o UFC 323, meu brother. Lembrando, tô com luta marcada, vou falar disso num vídeo à parte quando eu puder falar. Anunciaram várias outras lutas, como o Ruf e o Fiziev, e eu vou deixar esse vídeo para amanhã. Então você assiste esse vídeo hoje, mas já se inscreve no canal, deixa o like, que amanhã a gente vai falar de todos os eventos, de tudo que aconteceu. Aconteceu muita coisa. Ruf, Fiziev, meu brother, o card tá completo lá, a gente vai falar disso tudo amanhã. Deixa o like, deixa o comentário, se puder hypar, hypa. E tamo sempre junto. Valeu, muito obrigado. O Manny Moicano tem luta e dessa vez eu vou me dedicar, viu, galera? Dessa vez eu vou me dedicar para não passar vergonha, para representar. O UFC demonstrou uma grande respeito por mim, vocês vão ver que é uma luta boa. Então, tamo junto, muito obrigado. Se você chegou até aqui, deixa o like.